A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada pelo nosso Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra e alimentar a nossa alma e fortalecer a nossa fé. Amém? Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites para trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu convido você a estar meditando comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra e eu lhe peço nessa hora sabedoria do alto, Pai, unção do alto, para que eu possa transmiti-la conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor e também para fazermos a oração da fé. Meus irmãos, hoje nós temos essa palavra poderosa, né, que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, onde ele vem falando sobre algo de extrema importância para a nossa vida cristã, que é andarmos em espírito, né? E o que significa a gente andar em espírito, irmãos? Significa nós, então, andarmos segundo o Espírito Santo de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E aqui ele trouxe, né, essa afirmação de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque muitas pessoas, irmãos, eles se firmam no fato, né, deles terem entregue as suas vidas a Jesus um dia, levantado a sua mão para Cristo, só que, e aí, com isso, ele acha que não tem mais nenhuma condenação para ele. Só que ele se esquece do restante, né, de que temos que fazer para podermos ter total certeza disso, que é andarmos segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. Porque se a gente aceita Cristo no nosso coração, diz ser um cristão, nos cultos, mas continua com a vida lá fora da igreja, né? Uma vida onde você continua andando no pecado, dando lugar à carne, né? Quer dizer, dando lugar à sua vontade, ao invés de dar lugar à vontade de Deus. Então, infelizmente, né, ainda existe condenação para você, né? Mas eu tenho certeza que todos que aqui estão ouvindo essa palavra, aleluias, né, já não são mais assim, andam segundo a vontade de Deus. Porque se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor diariamente,
é porque você é um servo fiel do Senhor. Você é uma pessoa, né, que está em busca de santidade, de separação. Aleluias, né? Então, meus irmãos, nenhuma condenação há para você, né? Para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Paulo aqui afirmando, glórias a Deus, né? A gente sabe como que era Paulo, né, antes, né, dele se tornar ali um servo do Senhor, né, ele era um perseguidor da igreja, ele era um homem que conhecia a lei, né, de Deus, ele era firmado ali na lei de Deus, mas não cria em Jesus, né, não tinha o amor de Cristo dentro dele, não era liberto, né, aleluias, irmãos, mas quando ele conheceu ao Senhor, quando o Senhor o parou ali no caminho de Damasco, Paulo então teve a sua vida transformada, conforme ele disse aqui, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Mais uma vez, Paulo falando, né, que não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, né? Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, irmãos, na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 3, né? Pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Aleluias, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, né? Então, se você tem tido mais vontade, né, de fazer coisas que agradam a sua carne, meu irmão, minha irmã, é hora de você parar, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, né, e voltar-se para as coisas do Espírito de Deus, né, para as coisas que são de cima. Porque aqui diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glórias a Deus, meus irmãos. Vale a pena servirmos a Jesus Cristo em santidade, vale a pena seguirmos ao nosso Deus, aleluia, segundo a sua palavra, andando, né, conforme o Espírito Santo quer que andemos, né, para que a gente então tenha o quê? Vida e paz. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Aleluias. E eu convido você a continuar essa leitura porque ela é maravilhosa, né? Mas para a nossa meditação, irmãos, nós vamos parar por aqui. E que, assim como a gente acabou de ler, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Se você quer agradar ao Senhor, ande, né, conforme o Espírito, o Espírito Santo de Deus, né? Busque as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Amém? Glórias a Deus, porque aí sim, né, nós teremos uma vida repleta de paz, né? Uma vida onde a gente tem a certeza de que nenhuma condenação há para nós. Amém? Glórias a Deus. Nesse momento eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo, em nome de Jesus, né? É o momento de você colocar a sua fé em ação e clamar ao Senhor por aquilo que você está necessitando nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Pai, para agradecer-te pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai, que cada um dos meus irmãos que se encontram ouvindo a palavra do Senhor nessa hora, Pai, que eles possam serem fortalecidos pelo Teu Espírito, Pai. E se tem alguém, porventura, que não está andando conforme o Espírito, mas está andando, Pai, conforme a vontade da sua carne, que essa pessoa nessa hora, Pai, possa ser liberta, que essa pessoa nessa hora possa compreender, meu Deus, que para que não haja nenhuma condenação para ela, é necessário que ela se arrependa, é necessário que ela ande conforme o Espírito Santo do Senhor quer que andemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor salve almas nessa noite, liberte pelo teu poder, Pai, repreenda todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor na nossa vida, Pai, na vida de cada um que aqui se encontra, Pai, em nome de Jesus, seja repreendido pelo teu poder, Pai. Senhor Deus e Pai, eu lhe peço também por aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram enfermos também nas suas casas, por aqueles que precisam de um milagre, Pai, na sua saúde, meu Deus, que haja, meu Pai, cura, meu Deus, milagres nessa noite, para a glória do teu santo nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco também a vida daqueles que se encontram encarcerados, em cárceres físicos e espirituais, que eles sejam libertos pelo teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, salve almas nessa noite, Pai. Ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, visita clínicas de recuperação, onde ali tem pessoas, Pai, que precisam se recuperar dos vícios, que essas vidas sejam libertas, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, visita os orfanatos, os asilos também, Pai, que o Senhor possa preparar, meu Deus, famílias para aquelas crianças, Senhor, preparar também, meu Pai, conforto, consolo para os idosos que muitas vezes são abandonados, Pai, nessas clínicas, Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa ser o consolo de cada um, meu Pai, e toca no coração dos familiares para que possam estar sempre visitando os seus idosos, em nome de Jesus. Meu Deus, entregamos tudo nas mãos do Senhor. Mais uma vez eu entrego também esse canal nas suas mãos, pedindo as suas bênçãos sobre ele, que ele venha crescer para a glória do teu santo nome, Pai. Continua me dando força, saúde para eu perseverar nessa obra, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.